Aí começou a gravação. Pessoal, vamos lá. Bom dia. Aquele mesmo esquema, tá bom? Vamos trabalhar 30 minutos filosofia, depois 30 minutos sociologia, tranquilo? Só peço para que vocês me deem aquele toque lá, porque senão, né, eu acabo falando e perco aqui o tempo. Aí só dá aquela avisada para mim. Nós vamos começar hoje, então, um novo módulo de filosofia. Estamos na página de número, deixa eu só ver aqui, módulo de número 4, tá? Vamos começar aqui na página de número 52. 52, por favor. Módulo 4, página 52. Se você estiver com sua apostila aí, abra para você me acompanhar, que nós vamos começar a falar de um período bem legal, que é o período do Renascimento. E aí nós vamos citar aqui algumas pessoas importantíssimas desse período com vocês. Página 52. Tranquilo, beleza? O pessoal está com a apostila aí, acompanhando. Deixa eu só ver aqui se... Ótimo. Beleza. Tá bom. A aula já está gravando, tudo certinho, então vamos lá. Nós vamos falar de um período agora, depois da Idade Média. Na realidade, não depois da Idade Média, né? Ainda compreende a Idade Média, né? E vai fazendo uma transição. Essa compreensão da Idade Média, essa transição da Idade Média, né, para aquilo que nós vamos chamar depois de Idade Moderna, nós temos ali no meio dela, nesse processo transitório, nós temos um período chamado Renascimento. O período do Renascimento é um período de extrema importância, porque é um período onde nós teremos assim, um grande desenvolvimento sociocultural, político, e principalmente onde nós teremos um negócio chamado humanismo. O humanismo, ele traz novas referências e novas características para a sociedade, principalmente falando de uma sociedade onde nós temos então a influência da sociedade da Igreja Católica Apostólica Romana. Então, enquanto vivíamos debaixo, né, da autoridade da Igreja Católica, estávamos debaixo das suas doutrinas religiosas, estávamos debaixo da sua visão dogmática, estávamos debaixo da sua tradição. Chega então um período de transição dessa sociedade, chamado período renascentista, que vai compreender ali mais ou menos, né, entre o século XIV e o século XVI, como está escrito aí na sua apostila, e onde nós teremos então uma grande influência. E um detalhe muito importante, aqui vai surgir os primeiros métodos científicos. Nós temos os métodos científicos que são vislumbrados pelos dois filósofos gregos, Platão e Aristóteles. Esses filósofos, esses métodos são desenvolvidos a partir do século V antes da era cristã. A partir daí, nós vamos ter então um método sendo subjugado pelo desenvolvimento da cristandade, do cristianismo, principalmente por causa dos dogmas da igreja, principalmente por causa dos axiomas que são formados dentro dessa realidade. E a partir daí, nós temos então uma construção religiosa sendo estabelecida, temos uma construção religiosa sendo colocada a cabo. Tranquilo. Já no século XIV ao século XVI, nós temos pensadores que vão então colocar de lado, entre aspas, a dogmática da Igreja Católica, vão colocar de lado, entre aspas, né, a ideia da religião como um processo científico e vão determinar agora novas realidades científicas, vão determinar agora novos processos científicos. Esses processos serão então vistos a partir de um método científico, e o método vai ser construído aqui, neste período. Nós teremos assim, a partir do período renascentista, nós vamos ter a fundamentação do método científico, e a partir daí nós vamos ter, né, reavaliações desse método constantemente. Vamos ter vários pensadores que vão depois reavaliar esse método e que vão trazer novas perspectivas. Mas a princípio, a priori, nós vamos analisar então o desenvolvimento do método científico e como que isso acontece. E o desenvolvimento deste método vai acontecer principalmente por causa do desenvolvimento da sociedade em si. Nós temos então, as cidades estão em forte crescimento, nós temos um período agora de grande urbanização do processo dessas cidades. Temos a ideia também muito interessante, que é a ideia
do desenvolvimento agora mercantil, a ideia do desenvolvimento econômico a partir, né, das grandes navegações. Então, se nós estamos falando aí do século XIV ao século XVI, então nós estamos falando de um período onde temos as grandes navegações, o mercantilismo está se desenvolvendo, né, aí o Brasil, né, vai ser descoberto lá no século XVI ainda, né, então assim, estamos falando de um período que é anterior, muito anterior ainda à América pré-colombiana e o descobrimento do Brasil, né, pela sociedade portuguesa. Então estamos falando de um período ainda de grandes mudanças históricas e sociais. Um período ainda onde nós temos a figura dos reis como uma figura de grande importância, né, política, e o desenvolvimento dessa sociedade, o desenvolvimento dessa realidade. Bom, o que nós temos de conteúdo, então, que vai gerar esse processo? A Bruna perguntou, a razão vai se sobressair nesse período? Sim, a razão vai se sobressair nesse período, Bruna. E agora nós temos, assim, uma fundamentação desse processo racional. A ideia de razão que nós temos hoje, aquilo que nós entendemos como racionalismo, ou como razão, ou como método racional, só vai ganhar espaço, né, um pouco mais para frente, no século XV para o século XVI. Mas o método ele começa a ganhar espaço, e aí começa a ter a ideia desse conceito racional versus esse conceito empírico, ou a junção dos dois pensamentos, das duas estratégias. E aí nós teremos isso a partir de várias demandas e de vários processos. Por exemplo, nós veremos, né, aqui a ciência política, que ela vai ganhar um salto gigantesco com Nicolau Maquiavel. Nós veremos o método científico, que vai ganhar muito espaço a partir do pensamento de Galileu Galilei e Nicolau Copérnico. Nós veremos, por exemplo, né, a crítica disso, né, sendo feita por Francis Bacon. Então isso vai acontecer nesse período, que é um período de extrema importância para o desenvolvimento da filosofia e das ciências humanas que começam a se desenvolver através desse processo. Por exemplo, a filosofia ela era detentora de um questionamento e que ela acabou se aliando em determinado momento da história, né, com a teologia. Com o desenvolvimento desse período, nós teremos então uma nova análise do pensamento filosófico. O pensamento filosófico começa a ganhar agora novas perspectivas. Por exemplo, né, as ciências políticas surgem nesse período. Posteriormente, nós teremos as ciências econômicas, né, surgindo com Adam Smith. Então, tudo isso vai, a partir desse renascimento, nós teremos então um grande desenvolvimento dos pensamentos, gerando novas ciências. Ciências que até então estavam de braços dados com o pensamento da filosofia ou da teologia, e agora elas começam a ganhar espaço e independência nesse processo. E essa independência surge a partir da crítica à sociedade atual. Então, uma sociedade que está gerando novos conhecimentos, uma sociedade que está desenvolvendo novas realidades, uma sociedade que está aprendendo a conviver com outras sociedades, com outras culturas, e agora ela começa a perceber que não só a alcunha da Igreja Católica Apostólica Romana pode ser, então, o único pensamento ou a única realidade sobre ciência. Então, essa realidade sobre ciência e sobre sociedade, ela deve também estar ligada a aspectos empíricos e aspectos racionais. E aí vai surgir, então, algumas pessoas que são importantes dentro da nossa realidade. Você tem dois nomes aí, na realidade, você tem dois nomes que fazem a cama, né, para o surgimento desse processo, para que a gente possa entender. Então você tem na sua apostila o primeiro nome chamado Petrarca, né, que é Francesco Petrarca, que vai ser ali do século XIV, de 1304 a 1374. Ele vai ser considerado, né, o pensador italiano que desenvolveu o pensamento do humanismo. Qual que era a ideia do Francesco Petrarca, professor? A ideia dele era estabelecer a figura do homem dentro dessa realidade, e agora tira a religião, tira Deus, tira a figura divina, coloca o homem agora no centro das pesquisas. Coloca o homem no centro. Aquela ideia antropológica que não é nova, é uma ideia que já era vinculada ao pensamento socrático, né? Ao pensamento de Platão. Então, assim, tira a ideia do processo divino, tira a ideia da realidade divina,
tira a ideia da divindade e coloca quem no centro? Coloca o homem agora e vamos entender, né, quais são as realizações desse processo divino, quais são as influências dessa divindade, né? Então, quais são as influências desse processo e onde essa divindade ela não faz parte, onde o homem faz parte da construção desse processo. Então, deixa eu ver aqui, Manu. Ciência política na Grécia Antiga como ciência, não. Existe uma discussão politizada a partir do pensamento filosófico, tá, Manu? A ciência política, o primeiro cientista político, né, que nós temos, que a sociedade ela atribuiu essa alcunha, foi Nicolau Maquiavel. Então, assim, onde surge a ciência política é com Nicolau Maquiavel. Por quê? Porque a filosofia, a política, estava muito aliada na Grécia com o conceito da ética, com o conceito da sociedade, com o conceito de cidade, né, com o conceito de democracia, de república. Então estava muito ligado a outras realidades e outros desenvolvimentos. Com Nicolau Maquiavel nós temos um processo totalmente diferente, que é um processo agora estudando só o poder e a manutenção desse poder no seu livro, que é o que nós vamos ver agora. Então nós vamos dar uma pensada sobre Nicolau Maquiavel. Mirândola, né, Pico del Mirândola também é um grande e importante pensador que vai surgir aí no século XV, tá? Que vai ser anota essa frase, né? E anota o nome dele para você poder usar isso em redação depois, né? O homem é um grande milagre, é a grande frase dele, né? Mirândola vai falar isso vai ficar aí, né, para a história. Por quê? Ele está fazendo uma crítica à Igreja Católica da época, né? Está fazendo uma crítica à sociedade. Então ele fala assim: se existe um milagre, é o homem. Porque é o homem que pensa, ele que racionaliza, ele que critica, ele que desenvolve. Então é ele que faz toda a história acontecer. Então, se nós temos que estudar alguma coisa, temos que estudar o homem. Temos que estudar a influência desse homem na sociedade e como que essa sociedade vai ser influenciada por ele. E chegamos então, né, a Nicolau Maquiavel. Nicolau Maquiavel está entre 1469 e 1527, autor de um livro, né, muito famoso da sociedade chamado O Príncipe. E o Príncipe nada mais do que eram cartas trocadas entre ele, né, e o rei da época, o príncipe da época, né, da família Médici. E aí o que vai acontecer? Ele vai ser aí um grande detentor daquilo que vai ser chamado depois de ciência política. Como assim? Bom, estamos falando de um período do século XV que vai terminar, que vai culminar ali, né, em século XV, século XVI, de uma Itália totalmente fragmentada. A Itália está fragmentada. Historicamente, a Itália está dividida e essa divisão da Itália, né, ela está como se fosse polis. Então ela está dividida aí nessas polis, né? E essa divisão dessas polis vai gerar então todo um processo onde Nicolau Maquiavel começa a escrever para o príncipe, para que ele possa tentar unificar essa Itália que está totalmente, né, dividida. Então ele vai falar o seguinte: olha, nós temos então vários principados dentro da Itália e precisamos agora, na visão de Nicolau Maquiavel, estabelecer uma unificação para que a Itália pudesse se tornar aquele império que um dia já foi, no início do século, né, da era cristã. Então, precisamos trazer à tona aquela Itália. E como que nós vamos fazer isso? Bom, a história conta o seguinte: a família Médici estava no poder e ela estava dominando a sociedade italiana, e ela estava dominando essa realidade italiana, e ela estava dominando como a sociedade ela deveria funcionar. Pessoal, acabei de receber aqui, né? Acabei de receber aqui, ó, um cafezinho que acabou de sair, só um pouquinho. Ai, caramba, tá quente. Ai. Vamos lá. Aí, a Itália era dominada pela família Médici. O Nicolau Maquiavel já participava do governo nessa época. A família Médici recebe um golpe, né? Então assim, você pode perceber, né, que essa ideia de derrubar pessoas no poder, né, é muito antiga. E aí, ela recebe um golpe. A família Médici sai do poder. Quem continua trabalhando como funcionário público desse processo? Nicolau Maquiavel. A família Médici agora dá um golpe, volta para o poder. Quem que eles encontram lá? Nicolau Maquiavel. Trabalhava para eles. Quando eles saíram, né, e quase foram escorraçados do governo, não, eles foram escorraçados do governo, quase foram escorraçados da Itália,
Quando voltam para o governo, quem que eles encontram? Nicolau Maquiavel. Lorenzo de Médici, ele acha que Nicolau Maquiavel fazia parte desse processo golpista de tirá-los do poder. Então, eles condenam Maquiavel, Maquiavel é julgado porque eles acreditam que Maquiavel fez parte dessa realidade. Não existe provas, em hipótese alguma, que determine que Nicolau Maquiavel fez parte do golpe que derrubou a família Médici. Existem alguns depoimentos, existem algumas ideias, né? Pessoas da época falaram que ele fazia parte, mas aí, né, gente, você tem que entender que já existia a delação premiada, né? Eu entrego o Nicolau Maquiavel e você me liberta, né? Então, algumas pessoas apontaram como um dos responsáveis, todavia isso nunca foi provado de verdade. Isso nunca chegou à tona, isso nunca foi colocado. Então, o que vai acontecer? Nicolau Maquiavel acabou sendo julgado e condenado a ficar preso na sua residência. Até que um dia, né, ele pudesse ser decapitado, até que um dia ele pudesse morrer por causa disso. Então, Nicolau Maquiavel teve uma grande sacada na época do aniversário do Lorenzo de Médici, que foi mandar cartas para ele, né, primeiro, né, parabenizando pelo seu aniversário, segundo, dizendo que ele queria dar muito um presente, mas o que dar de presente para uma pessoa que já tinha absolutamente tudo? Quando você lê a introdução do livro O Príncipe, né, você já encontra, né, essa ironia maquiavélica. E aí o que vai acontecer? Ele vai ele vai falar o que eu posso, né, ensinar para uma pessoa, né, que tem absolutamente tudo, o que eu, né, um simples ministro, né, posso fazer para que que a pessoa que tenha tudo, né, possa ser agraciada. Aí ele fala, a única coisa que eu posso fazer é dar um pouco do meu conhecimento. E esse meu conhecimento vai ajudar, então, a que você possa. E a partir daí, existem, então, as trocas de cartas entre Nicolau Maquiavel e o príncipe Lorenzo de Médici. E nessas trocas de cartas vai surgir, então, depois, né, com a reunião dessas cartas, o livro O Príncipe, de Nicolau Maquiavel. E depois vão encontrar um outro arquivo dele com um outro livro chamado A Arte da Guerra, também atribuído a ele. Depois tem um livro também chamado Memórias, né? E tem vários artigos de Nicolau Maquiavel. Bom, Itália está totalmente separada, ela está dividida em principados. Nicolau Maquiavel diz então, você precisa unificar a Itália. E aí vem algumas frases de Nicolau Maquiavel que ele vai determinar. A primeira frase de Nicolau Maquiavel que você precisa saber é: os fins justificam os meios, que ele nunca disse. Nicolau Maquiavel nunca disse essa frase. Essa frase é uma interpretação da leitura do livro Príncipe. Quando você lê o Príncipe, você interpreta que Nicolau Maquiavel quis dizer isso. Todavia, ele nunca escreveu, ele nunca disse. Não deixou isso registrado em hipótese alguma, tá bom? Então, assim, quando você for fazer uma citação em redação, os fins justificam os meios, não diga, né, segundo Nicolau Maquiavel. Diga que a partir da interpretação do livro Príncipe, né, podemos concluir que os fins justificam os meios. Só aí você já ganhou 2 linhas na sua redação aí, só fazendo essa citação. Então já ajuda bastante. Agora, Nicolau Maquiavel nunca escreveu os fins justificam os meios. É uma interpretação da leitura do livro Príncipe. Os fins justificam os meios está intimamente ligado à ideia do livro. Qual a ideia do livro, professor? A ideia do livro, Nicolau Maquiavel quer ensinar o príncipe a fazer 2 coisas. Primeiro, anota aí, se você estiver prestando atenção na minha aula, se você não ligou o celular e foi dormir. Anota aí. Ele queria tomar o poder, primeiro, tomar o poder. Segundo, manter o poder. Tomar o poder e manter o poder. E como que isso deveria ser feito, professor? Aí ele vai ensinar as várias artimanhas para que isso possa acontecer. Primeira coisa que ele diz, agora essa frase está escrito lá, que o príncipe deveria ser temido e amado, mas se tiver que escolher, que ele seja mais temido do que amado. Por que isso? Porque, segundo Nicolau Maquiavel, quando você tem medo do outro, você respeita e não questiona. Quando você ama, você acha que tem o direito de questionar. Você acha que você tem o direito de atribuir também a conquista do outro às suas conquistas. Já vou explicar isso melhor. Deixa eu ver o que o Arthur colocou. Sim, exatamente, Arthur. Esse amor que ele estabelece aí é um amor ao príncipe, tá? Então, assim, você governa de 2 formas. Ou as pessoas te amam, ou as pessoas têm medo de você. É assim. É esse amor que ele estabelece, tá? Ou você
As pessoas têm medo de você, as pessoas vão te idolatrar. Então, essa é a ideia. Na visão de Nicolau Maquiavel, era mais fácil fazer com que as pessoas tivessem medo. Porque quanto mais medo essas pessoas têm do imperador, é mais fácil para ele controlar. Tanto que lá no livro, o príncipe ele fala o seguinte: ó, pratica a maldade tudo de uma única vez. Como assim, professor? Pratica a maldade tudo de uma única vez. Segundo Nicolau Maquiavel já tinha uma ideia bem interessante, né, do processo do ser humano, ele já tinha uma visão antropológica. Ele acreditava o seguinte, que o ser humano tem a cabeça, a memória curta. O que isso significa ter a memória curta? O indivíduo, o ser humano, ele esquece das coisas muito rápido. Então, por exemplo, o ser humano esquece da maldade que o outro fez com ele, se ele de vez em quando receber um pouquinho de bondade em doses homeopáticas. Então ele fala, pratique a maldade logo de uma vez. Então, por exemplo, você está dominando um principado, esse principado gerou guerra, teve disputa territorial e você teve que entrar com o seu exército, vai lá, domine o principado. Se o rei, se o príncipe deste lugar não aceitar o seu domínio, junte todo mundo na praça, coloque todo o povo na praça, coloque o rei, o príncipe na praça, coloque a família do príncipe na praça. E aí ele diz, vai lá e corte a cabeça do príncipe, corte a cabeça da sua esposa, corte a cabeça dos seus filhos. Por que isso, professor? Para mostrar para a população que agora existe uma nova autoridade. E quem, porventura, questionar essa autoridade, terá sua cabeça cortada. Então, ele vai dizer isso justamente por quê? Porque na visão dele, o medo é mais fácil de você controlar as pessoas. E de onde ele tira isso, professor? E ele não inventa isso sozinho, ele tira isso do conceito da Igreja Católica. Ele vai falar que assim como a instituição religiosa, ela dominou o ser humano através do medo, né? O medo de Deus, né? Deus vai te castigar, né? Deus vai te mandar para o inferno, você é um pecador, você está errado, né? Você não merece nada, você é um desgraçado, né? Deus precisa te perdoar para que você possa ganhar alguma coisa, né? Então, assim, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então, por causa dessa doutrina religiosa, ele fala, então as pessoas já estão acostumadas. Utilize isso agora na política, utilize isso no poder. Sim, Bruna, ele defendia a monarquia absolutista. Sim, o absolutismo monárquico era o processo dele. Porque, na visão dele, só existe uma única forma de governo, né? Através da monarquia. É óbvio que nós estamos falando de um cara que é muito sagaz, né? Como assim? A ideia dele é a manutenção da vida dele também. Então, se para a manutenção da vida dele ele precisa defender o príncipe, ele vai defender o príncipe em todas as questões. Então ele vai falar o seguinte para o príncipe, olha, você precisa ter algumas características. Quais são as características? Primeiro, você precisa ter um negócio chamado virtude. O que é virtude? Virtude é a capacidade de governo. Virtude é a capacidade que o príncipe tem que ter de governar. Mesmo em momentos que não são benéficos, mesmo que em momentos que não são propícios. Então o príncipe tem que ter uma capacidade de governo e não pode depender, em hipótese alguma, das circunstâncias. O que são as circunstâncias? É a fortuna. Não pode depender da fortuna. Aí na sua apostila, ele está definindo fortuna da seguinte maneira. Significa os acontecimentos imprevisíveis que podem acontecer durante o governo do príncipe, ajudando ou prejudicando. São as circunstâncias, tá bom? São essas circunstâncias. E o termo fortuna significa sorte. Então, assim, ele não pode depender dessas circunstâncias, dessa, entre aspas, sorte. Porque senão chegaria a determinado momento da história dele que ele não consegue controlar tudo. Então ele tem que ter o quê? Virtude, que é a capacidade de se sair dessas situações, de vislumbrar as situações e conseguir tirar proveito delas. Vamos lá. Dani. Não é preciso ser amado para conquistar, Dani. Não é preciso. Na visão dele, não existe essa ideia de tem que ser amado então para conquistar. Não, você é utilizando a força. Então ele vai falar que existem alguns tipos de principados. Por exemplo, existe o principado hereditário, de pai para filho. Aquela família dominou aquele lugar, né, porque em determinado momento a Itália fragmentou-se, então agora estão passando a autoridade de pai para filho. Segundo ele, lugares como esses são lugares mais difíceis, porque já existe uma tradição. Então, aí você vai ter que usar violência. Aí você usa a violência e já entra logo dominando tudo, né? E já entra com o seu exército, né? Já entra, primeiramente com os mercenários, porque os mercenários você não perde o seu exército, os mercenários eles não estão
vinculados a você, mas ao dinheiro que você paga. Então ele fala o seguinte: primeira coisa, utiliza os mercenários para dominar. Eles vão lá, vão matar a galera, eles não são dessa pátria, eles não vão ter problema em matar mulheres, crianças, né, não tem problema nenhum, eles vão fazer o serviço. Depois você entra com o seu exército. Aí o seu exército você entra naquela posição mais politizada do processo. Aí ele vai dizer, por exemplo, que existe o principado eclesiástico. O principado eclesiástico já é um principado dominado pelo sistema religioso. Ele fala, você não vai precisar usar a força com o principado eclesiástico. Portanto, que você separe, né, o Estado da religião, continue deixando, né, aqueles que dominavam o Estado dominando a religião, mas agora como um instrumento de manipulação. Você vai ter a religião como um instrumento de manipulação do povo, de alienação desse povo, e você não vai precisar, é só utilizar. Aí você pode utilizar a política, né, a conversa. Como assim, professor? Não precisa fazer guerra. Você chega para a igreja que está dominando ali, o padre, o sacerdote que está dominando aquele lugar, você chega para ele e fala: olha, a partir de hoje eu sou o Estado, né? Parece que teve algumas pessoas que andaram falando isso, né? Por esses dias aqui, né? E da história também, né? Eu sou Versalhes, eu sou a Constituição, uma coisa desse tipo, né? Então você chega para a pessoa, né, e diz assim: olha, agora eu sou o Estado, agora eu sou o Estado, e você é a religião. Então você domina com a religião e eu fico com o Estado, beleza? E aí você deixa a autoridade para eles fazerem o que eles quiserem com a religião, fazer o que eles quiserem, né, em determinados, sem problema algum, e o príncipe fica com o Estado, e ele continua dominando o Estado e usando a religião como um processo de manipulação, usando a religião como um processo de alienação, usando a religião como um processo de domínio do povo. Então, assim, o Nicolau Maquiavel, né, colocava isso bem certinho no livro dele, né? A religião ela não pode sobrepor a política, a religião deve estar sempre abaixo da política. Por quê? Porque aí a política usa da religião para manipular as pessoas, né? Você lembra do direito divino do rei, você lembra, né, que os sacerdotes coroavam os reis em nome de Deus, as pessoas são escolhidas em nome de Deus. Então tudo isso, né, quando você coloca Deus no esquema, cara, né, o negócio muda totalmente. As pessoas adoram isso, né, então elas acabam aceitando. É por isso que é mais fácil dominar um principado eclesiástico, muito mais fácil. Mas existe também o principado militar. Aí, cara, o principado militar é complicado. Por quê? O principado militar é complicado. Porque esse cara é um herói de guerra. Esse cara, em algum momento, lutou para separar aquela região e libertar aquela região de um império. Então, o principado militar tem um cara ali que é condecorado militarmente, que tem um grupo que vai morrer por ele, e independente de qualquer coisa. Aí, lembra lá dos mercenários? Então, contrata 2 grupos de mercenários e manda para lá, né? E conforme for precisando, manda mais mercenário, porque a guerra vai ser grande, a guerra vai ser complicada, né? E era necessária essa guerra, né? E o Principado Civil. O Principado Civil é um principado que foi escolhido por alguém. Esse principado, você pode corromper esse principado sem necessidade da guerra. Então, assim, vivíamos numa sociedade, suponhamos, né, vivemos nessa sociedade, tá? E vocês me escolhem, né? Você fala, pô, professor, né? Você é um cara, né, que pode nos liderar aí nos próximos anos, né? Então vamos escolher você e o dia que você morrer a gente escolhe outra pessoa. Não é hereditário, é um principado civil. Então assim, minha filha não vai assumir quando eu morrer. Na realidade, né, vocês escolherão outro quando eu vier a morrer. Tranquilo. Só que aí, como eu fui escolhido, né, por exemplo, né, eu não tenho uma guerra por vocês, né, eu não tenho uma tradição de família, nem tenho um título sacerdotal, vocês me escolheram. Aí o príncipe chega, e aí o Nicolau Maquiavel fala pra ele: esse aí é um dos mais tranquilos. Por quê? Porque esse cara ele quer poder só. Então você vai corromper esse cara. Como? Você vai falar pra ele: olha, né, a partir de hoje eu vou dominar o principado, e você vai ser assim, o meu governante aqui, vai me ajudar, vai ser o governador do negócio, vai fazer a coisa acontecer junto comigo. Né? Então, assim, e aí eu vou me corromper, porque o que eu quero é poder, o que eu quero é continuar ali tendo o meu luxo, né, tendo o meu agrado. E aí eu acabo me perdendo nesse processo. Então são os tipos de principados e os tipos de domínio sobre esses principados. Deixa eu ver a pergunta da Lívia. O Nicolau Maquiavel, ele acreditava numa ética deontológica. O que é essa ética, Lívia, deontológica? Preste bem atenção. Ele acreditava o seguinte, que tudo é necessário para se manter no poder. Tudo é necessário. Praticar
o genocídio, praticar o etnocídio, praticar as situações mais banais da história, tudo é necessário para a manutenção do poder. Qual é o bem maior? O bem maior é o bem maior do Estado. Então, assim, faça de tudo para manter o seu Estado, mesmo que você venha perder seus súditos por causa disso. Faça de tudo para manter a política em primeiro lugar. Então, quando as pessoas. Obrigado, Manu. Obrigado. Acabei de ver aqui agora. Obrigadão. Já vou trocar para sociologia. Quando as pessoas dizem que Nicolau Maquiavel não tinha uma ética, porque ele saía matando todo mundo e fazia tudo o que ele queria, está errado. Nicolau Maquiavel, ele tinha uma ética. Não era a ética cristã. Não era a ética que nós entendemos hoje. Mas a visão ética de Nicolau Maquiavel ela era muito simples, ela era bem utilitarista. O que isso significa? Faça de tudo para atingir, né, um objetivo maior. E esse objetivo maior, obrigado, esse objetivo maior, ele está relacionado à realidade desse processo. Então, assim, faça de tudo para conquistar o principado, faça de tudo para gerar um império, faça de tudo para que você tenha domínio sobre esse império, domínio sobre essa realidade. Então existe uma ética. A ética era utilitarista. Só que não é a ética utilitarista do bem maior, né? Tipo assim, faça o bem maior para a sociedade. Não, faça aquilo, é uma ética utilitarista individualista. Faça aquilo que é bom para você, príncipe, e domine sobre o Estado. Não é à toa que Nicolau Maquiavel vai ser conhecido como o primeiro cientista político. Por isso que eu falei isso e né, a Manu deu aquela questionada. Por quê? Porque ele é o primeiro que vai analisar o sistema político e a manutenção do poder. Se você olha para Nicolau Maquiavel e olha para o comportamento de alguns líderes mundiais, você pode ter certeza que esses líderes mundiais estão lendo Nicolau Maquiavel todos os dias antes de dormir. Por quê? Porque você percebe, né, a atitude, a manutenção, a questão do medo, né, a questão da política por trás dessa relação. E desfavorecer o outro, questionar o outro. Então, assim, tem várias situações que estão implícitas no livro. E no livro A Arte da Guerra, né, vai ser o livro que vai determinar mesmo como que você vai gerar guerra. Por exemplo, ele vai dizer o seguinte, existem alguns meios que você pode, né, dominar o principado. Você pode mudar para lá, então você pega todo o seu reino e leva para aquele principado, e aí você fica morando lá, né, influenciando as pessoas, ou você pode mandar alguém para lá que vai fazer esse trabalho, né? Então você pode mandar alguém de confiança para fazer esse trabalho. Por isso que é importante ter os ministros, só que os ministros eles precisam ser trocados ao longo da história para não achar que eles fazem parte da construção do governo. Aí ele fala, troca os ministros, né? Na realidade, assim, troque os ministros, mate os ministros, porque eles não podem achar que eles têm parte dessa conquista. Na realidade, eles são só um instrumento. Aí tem uma parte do livro lá que é bem interessante, que ele fala assim, que os ministros não podem ser mais importantes do que o rei, que os ministros não podem ser mais importantes do que a figura da figura do império, que é a figura do rei. Então, assim, os ministros precisam entender que eles são instrumentos para a manutenção do Estado, e quando necessário serão trocados, porque eles não são tão importantes assim. Quem é o ministro mais importante, segundo Nicolau Maquiavel, só o ministro da guerra, que coincidentemente era ele, né? Então ele fala assim, o único ministro que é importante de verdade é o ministro da guerra, que sou eu. O resto é tudo trocado, né? Tudo trocável, né? Qualquer semelhança é mera coincidência, tá bom? Vamos para sociologia, tranquilo até aqui, beleza? Suave. Vamos para sociologia então. Nós estamos na página de número... Deixa eu só ver aqui, só um pouquinho. Ah, tema fantástico. Página de número 38, por favor. Não só a Inglaterra, né, João? Não só a Inglaterra de hoje, né? A Inglaterra e vários outros países também, né? Maquiavel tá... Só um pouquinho, gente, deixa eu só me arrumar. Olha quem está aqui. Preste bem atenção agora no convidado especial, a convidada especial, né? Da nossa aula. Preste bem atenção. Conseguiram ver a pérola, né? A pérola, ela adora, né, que eu fique aqui falando e ela dormindo ali.
Então, preste bem atenção. Não são só vocês que dormem na minha aula, né? A Pérola também dorme, né? A Pérola também dorme na minha aula, né? Então, assim, ela adora me escutar e dormir aqui do meu lado, né? Então eu fico mais confortável com isso, né? Queria estar igual ela, Gabi? Para, Gabi, né? Relaxa, né? Tá de boa, tá de boa. Vocês têm aula ao vivo hoje o dia todo? Vamos lá. Só mais duas? Ah, então tá tranquilo, Ju. Vamos lá. Página 38, tá? E página 39 e 40. Nós vamos terminar, então, esse módulo hoje. Nós vamos falar hoje sobre sexo e gêneros nos estudos sociológicos. Então preste bem atenção para você não confundir. Essa aula está gravada, para você não falar coisas que eu não falei, tá bom? Porque é importante você entender algumas coisas. O sociólogo Pierre Bourdieu diz nos seus estudos o seguinte, que nós temos um negócio chamado hábitos. O que são os hábitos na visão de Pierre Bourdieu? Pierre Bourdieu vai falar o seguinte, que os hábitos são construções sociais. E essas construções sociais fazem parte da nossa história e do nosso conhecimento como ser humano. Então, os hábitos, nós ao longo do nosso tempo, nós adquirimos esses hábitos e esses hábitos tornam-se verdades absolutas. E quando as verdades elas são questionadas, né, quando esses hábitos são questionados, nós começamos então a achar que de alguma forma, né, as pessoas querem mudar aquilo que sempre foi verdade. Então, na realidade, na visão de Pierre Bourdieu, hábitos são construções sociais, o qual eu e você nós vivenciamos e durante um bom tempo nós não questionamos. E quando começamos a pensar de maneira diferente, começamos a achar que tem alguma coisa errada. Não com o hábito, mas com o pensar diferente. Todo método de crítica sociológica é como se fosse um óculos que você utiliza para ver com esferas diferentes. Surgiu ao longo da história, principalmente ali ao longo do século XIX, partindo para o século XX, o questionamento sobre essa realidade de sexo e gênero. Começou-se então a fundamentar essa realidade a partir das relações históricas, sociais, antropológicas e biológicas. O que as pessoas começaram a questionar? O que as pessoas começaram a falar sobre? Primeiro, né, as pessoas começaram a perceber que a mulher sempre foi, ao longo da história, subjugada pelo homem. Que a mulher sempre foi, ao longo da história, subjugada por ser mulher. Então, você quer entender isso um pouquinho melhor? Assista o filme As Sufragistas. No filme As Sufragistas, você vai ver o movimento, né, do sufrágio universal, você vai entender essa realidade ali do voto. Mulher não podia, ela não tinha direito aos filhos. A mulher, ela era constantemente ela assediada no trabalho, sexualmente, ela era assediada moralmente, e quando ela fazia alguma denúncia na sociedade, dizendo que o patrão assediou, que o patrão, né, fez alguma coisa, ela não era ouvida. Por quê? Porque, segundo consta, né, ela era mulher. Tem um diálogo no filme bem interessante, que é triste, que a mulher ela vai questionar um delegado, o delegado fala assim, quem vai te ouvir? Quem você pensa que você é? Você é apenas uma mulher. E aí, essa frase é muito forte. Por que ela é muito forte? Porque ela vai demonstrar, né, que ao longo da história, a mulher sempre foi inferiorizada. Não porque ela quis, e não porque ela merecia, mas porque o homem precisava fazer isso para ter dominância sobre essa realidade. Aí surgiu a questão. Qual foi a questão, professor? A questão entre sexo e gênero. Como assim? Na visão de Pierre Bourdieu, ao longo da história, a mulher ela foi subjugada ao segundo sexo, como dizia, né, a Simone de Beauvoir. E aí, o que seria esse segundo sexo? Inferior. A inferioridade feminina. A mulher era inferior ao homem intelectualmente, a mulher era inferior ao homem fisicamente, a mulher era inferior ao homem emocionalmente. A mulher tinha trabalhos inferiores aos trabalhos dos homens, e quando ela conseguia ter um trabalho próximo ao trabalho do homem, por exemplo, numa fábrica para fazer algumas coisas, ela ganhava metade do salário que o homem ganhava. Com o desenvolvimento da Revolução Industrial, com o desenvolvimento do processo dessa revolução,
Nós vamos perceber que, com o advento do século XX, as mulheres tiveram que ir para as fábricas porque os homens tiveram que ir para a guerra. As mulheres ganhavam menos do que os homens por causa disso. As crianças ganhavam menos do que as mulheres. Então, nós já percebemos uma realidade que, de algum momento, né, as pessoas começaram a identificar isso. Então, alguns pensadores chegaram, um deles foi o Pierre Bourdieu, que é o que eu estou usando como base para a nossa reflexão de hoje, a nossa aula de hoje. Ele começou a falar o seguinte, Pierre Bourdieu ele disse o seguinte, olha, é notório, é sabido, é fato, que as pessoas elas são definidas pelos seus órgãos genitais. Então nós temos um homem porque ele tem pênis e nós temos uma mulher porque ela tem vagina. Aí ele foi para uma palestra e disse o seguinte, se você, homem, por um acidente, tivesse o seu pênis decepado, você deixaria de ser homem por causa disso? Você deixaria de ser homem por causa desse processo? Aí, ninguém tinha falado isso numa palestra até então. Aí o pessoal ficou, o que você está falando, Bourdieu? Você está louco? O que você está falando? Né? De onde você quer levar? Aí ele quis falar o seguinte, gente, sexo é uma coisa, gênero é uma construção social. Nossa, quando o Pierre Bourdieu falou isso, apoiado, né, nos pensamentos da filósofa existencialista Simone de Beauvoir, e depois, né, com o advento da ideia do feminismo na sociedade mundial, aí o pessoal falando das sufragistas de um lado, o pessoal falando, né, da guerra das mulheres, né, com relação à dignidade. Aí o pessoal falou, o Pierre Bourdieu tá louco e a sociedade está louca por causa disso. Mas ele vem com uma construção interessante, que é o que nós vamos precisar entender. Na sociologia isso já está muito bem definido, esse processo. O que está, talvez não está tão definido ainda, é como as pessoas entendem esse processo. E agora é onde eu quero explicar para vocês. Dentro das relações biológicas, o ser humano ele foi dividido em macho e fêmea, dentro da realidade da sua sexualidade, dentro da realidade do seu sexo. Ali. Como assim, professor? O sexo foi definido por quem tem pênis é homem, quem tem vagina é mulher. Pronto. Aí construiu-se uma relação social ao longo disso. Como assim? Falaram para a pessoa que tem pênis, você é homem, você não chora, você faz isso, você tem que ser forte, você trabalha assim, não sei o que, não sei o que. Construíram dentro dessa realidade as fundamentações daquilo que é o masculino e fizeram a mesma coisa com aquilo que é o feminino. E aí vem o questionamento. Por que existem coisas que são femininas, existem coisas que são masculinas, e por que existem coisas que são masculinas que a feminina não pode fazer? Aí começou a crítica. É isso que é a crítica do gênero, na visão de Pierre Bourdieu. Como assim? Na época, existiam trabalhos só para mulheres e existiam trabalhos só para homens. Existiam leis só para homens e só para mulheres. Um dos exemplos disso, né? Exemplos disso, qual é? É o voto. Mulher era inferior ao homem, por isso não podia votar. Então, o voto era coisa de homem. O cara tem pênis, homem. Ah, o homem, o cara que tem pênis, então ele pode votar. Então tá aqui, ó. Características de pessoas que têm pênis. Ele tem direito a votar. Característica de pessoas que têm vagina. Não tem direito a votar. Aí começou uma discussão sobre essa relação do gênero. Mas por que esse tipo de construção social ela não pode ser igual entre eles? Aí vem a questão das relações do gênero. É essa questão que se levanta ao longo da história. Por que mulheres, por exemplo, a mulher só teve direito ao voto na sociedade brasileira em 1932. E por causa, né, das sufragistas, né, por causa de todo o processo do sufrágio universal. Então isso é uma das relações. Por exemplo, nesse filme As Sufragistas, você vai entender que a mulher não tinha direito aos filhos. Uma das personagens principais ali, e eu vou dar um pequeno spoiler do filme, desculpa, né? Mas eu quero que você assista o filme. Mas seria muito legal você entender essa realidade que eu estou dizendo, mas eu vou dar um pequeno spoiler do processo. E qual é o spoiler? Uma das mulheres, ela trabalha numa fábrica, ela é constantemente aliciada, né, pelo patrão. O marido sabe.
trabalha em outra fábrica. O marido sabe que ela passa por isso, mas ele não defende ela. Por quê? Porque na época isso era algo extremamente comum. E para que ela não perdesse o emprego, ela deveria aceitar ser aliciada sexualmente pelo patrão. Então, enquanto ela estava lá na fábrica, enquanto ela estava ali trabalhando, o patrão passava por ela, né, pegava nela, né, tocava, né, pegava nas partes íntimas, chegava perto, né, beijava o pescoço dela. Isso na frente de todo mundo, isso era algo comum para aquela sociedade. E as pessoas aceitavam isso. E quando ela reclamava para o marido não fazia nada, porque ele falava, se você não aceitar, você perde o seu emprego, nós passamos fome, então você precisa aceitar. E outro, né, você é mulher, né? Mulher é para isso. Então, olha só, quando ela começa a caminhar no meio da revolução sufragista, ela vai perder o emprego, vai acontecer várias coisas com ela, então o marido expulsa ela de casa. Ele vai expulsá-la de casa. E nesse expulsá-la de casa, ele fica com um filho. Sabe por quê que ele fica com um filho? Porque as mulheres não tinham direito aos filhos. Elas não tinham direito a hipótese alguma, a ter a guarda dos filhos. O direito era sempre do marido, sempre do homem. Estava na lei. As mulheres só terão direito à guarda do filho muito tempo depois do movimento das sufragistas. Então, que elas começaram a ter os direitos iguais. Essa ideia de gênero e essa ideia de sexo é uma construção que se dá ao longo da história para que as mulheres tivessem os mesmos acessos, tivessem as mesmas realidades que o homem tinha. Porque construiu-se uma bolha social ao redor daquilo que é masculino, construiu-se uma bolha social ao redor daquilo que é feminino, dizendo que existem coisas que o masculino tem que fazer e existem coisas que o feminino tem que fazer, só que tem coisas que um não pode fazer com relação ao outro. Existem coisas que um não pode fazer. Por quê? Porque existem coisas só para homens e coisas só para mulheres. É a partir daí, dessa construção, que vai surgir então toda a crítica social. É por causa disso que vai surgir a figura da Simone de Beauvoir, que vai escrever o livro, né, O Segundo Sexo, que ela vai escrever no livro dela, historicamente, dizendo que a mulher não nasce mulher, torna-se mulher. Aí você fala, que isso, professor? Como assim? Então a pessoa pode escolher o que quer, não sei o quê. Na realidade, não era bem isso que ela queria dizer. A Simone de Beauvoir ela faz essa construção, primeiro falando que o segundo sexo é esse sexo inferiorizado pelo masculino, que sempre, né, se achou superior ao feminino. E que a mulher, por ter tripla, quádrupla jornada, ela acaba tendo que entender esse processo e participar dessa história. Então ela se torna mulher pela construção social que foi feita ao redor dela. Então a mulher na época, ela era, vamos pegar as meninas de famílias mais ricas, mais abastadas. Como elas eram criadas? Eram criadas para serem boas esposas, eram criadas para serem boas administradoras do lar, né, eram criadas para serem feitas, né, para a manutenção daquilo que fosse necessário para o seu marido. Tem uma série, que é uma série bem interessante, né? Ela é uma série adolescente. E eu assisti com a Duda essa série, porque foi indicação da própria Duda para mim. Ela falou, pai, é uma série adolescente, mas tem muita coisa histórica nessa série, eu acho que você vai gostar. Que é a série da Netflix, já acabou já na terceira temporada, aquela N com N. Né? Então, assim, a série vai se passar nesse período, um período onde a menina vai para a escola, mas ela é criada para ser uma boa esposa. Quando as meninas dessa série elas resolvem participar da universidade, da faculdade, ir para a faculdade, meu Deus, é uma crise da sociedade, é uma crise para aquele grupo, para aquelas mulheres. Por quê? Porque mulher para a faculdade, jamais. É um absurdo isso, né? Então você vai ver ali grandes problemas sociais nessa série, né? É uma série adolescente, mas tem vários problemas sociais, tem várias críticas, tem várias realidades que vão demonstrar essa relação, né, de gênero e de sexo dentro desse processo. Tanto que tem um professor que ele tem uma relação com uma aluna, né? Assim, algo que na época era comum. Porque o professor na época, né, ele era uma pessoa muito bem quista pela sociedade, né? Era uma profissão muito nobre, né? Era uma profissão que poucas pessoas se destacavam para tê-la.
Então, ele tinha um relacionamento com uma aluna. E isso era normal. Tá? Os pais aceitam, eles querem o casamento do professor com a filha. Por quê? Porque para a filha ser, né, exatamente aquilo que eles imaginavam, ser o quê? Uma boa esposa. Essa construção social se deu ao longo da história. E quebrar essa construção social só com... Aí não tem gente. Aí não tem jeito, né? É só você olhar para a história. Para você quebrar uma tradição, você tem que romper a tradição. E romper a tradição, às vezes, demanda luta, questionamentos e tudo mais. E nem sempre aqueles que estão mantendo a tradição querem, né, que a tradição seja quebrada, e aí vai para o enfrentamento, para o conflito. Então nós vamos ter ali as mulheres tendo que passar por conflitos, enfrentamento, é, vias de fato, para que elas pudessem trazer esse processo. Existencialismo é razão mais empirismo? Não, Dani. Existencialismo é um outro processo que nós vamos avaliar posteriormente, tá bom? Bom, aí vai chegar na sua apostila, vai falar sobre a relação de tudo isso que eu estou falando com o mercado de trabalho. Que as mulheres ainda sofrem no mercado de trabalho, elas ainda sofrem e recebem menos do que os homens no mercado de trabalho. E elas acabam, então, tendo uma certa desproporção. Você fala, professor, mas isso não existe, né? Então, aqui tem alguns dados na sua apostila, né? Então, que fala sobre essa relação. E aqui diz o seguinte, ó, de acordo com o último censo demográfico do IBGE de 2010, era para ter agora em 2020, mas nós não teremos, né, por causa dessa pandemia, 57,1% dos estudantes universitários com idade entre 18 e 24 anos são mulheres. Mais da metade dos estudantes universitários são mulheres no campo. E aí ele vai dizer o seguinte, deixa eu só ver aqui onde que está o dado sobre a renda. Ô, gente, desculpa, eu não marquei aqui onde está o dado sobre a renda. Ou eu acho que não tem. Não tem a diferença salarial. Mas ele vai falar da influência das mulheres e por que as mulheres acabam ganhando, né? Qual a série que você assistiu com a Duda? É N com N. É o nome dela, né? O nome dela é... Isso. Essa aí, Gabriela, né? Isso aí. N com E, né? É N com E. Isso, né? É N com E. Obrigado, obrigado. Não é N com N, né? É N com E. É porque o nome dela termina com E, né? É isso mesmo. Obrigado, Gabi. Professor burro, né? Nem sabe a série que assistiu. Mas é essa aí. É legal, muito interessante. Vamos lá. João. Professor, você acha que as profissões menos valorizadas, faxineiro, cozinheiros, até professores, têm alguma relação com as funções da mulher antigamente? Alguma não, muita relação com as mulheres. Ao longo da história, né, eram profissões tipicamente femininas, né? Eram profissões tipicamente utilizadas por mulheres. Então, sim, sempre ganharam baixo por causa disso. Sim, não tem uma certa relação, tem muita relação. Exatamente, João. Por isso que são desvalorizados. Uhum. Quando a gente olha para a sociedade hoje, tem uma pesquisa que foi utilizada muito na época da campanha eleitoral de 2018, falando que as mulheres elas ainda recebem menos que os homens, né? E essa pesquisa é uma pesquisa feita, né, por um grupo de mulheres, e elas dizem o seguinte, né, que mulheres que assumem os mesmos cargos de homens em grandes empresas, elas acabam ganhando uma porcentagem menor. E aí, né, algumas pessoas falaram que isso nunca existiu, que não sei o quê, que não sei o que lá, que isso é história, que as mulheres se fazem que elas se fazem de vítima, não sei o quê. Bom, aí você tem que entender algum processo histórico, né, que é real esse processo, que as mulheres sempre ganharam menos, e tem uma história verídica, né, que você pode pegar, né, que é a história hoje da atual presidente da Magazine Luiza. Né? Quando a Magazine Luiza estava em processo de falência, né, na crise de 2008, ela assume a presidência da Magazine Luiza. E o salário que é oferecido para ela
é metade do salário do antigo presidente. Ele perguntou para ela pergunta para o conselho, mas por que eu vou receber metade do que o cara recebia? Primeiro, porque a gente não sabe se você tem capacidade para isso, né? E segundo, nós estamos passando por uma crise. E terceiro, porque você é mulher. Falaram isso para ela. E aí, hoje a Magazine, na época, em 2018, a Magazine Luiza não demitiu nenhuma pessoa. E nem agora, nessa pandemia, eles não demitiram ninguém. Eles mantiveram, né, todo o seu quadro. Segundo ela, né, a manutenção do pessoal é mais importante do que a manutenção dos bens. Então, eles conseguiram fazer isso. E ela conseguiu transformar a Magazine Luiza hoje numa das lojas de varejo mais rentável hoje do Brasil. Deixa eu ver aqui. Gabi, professora, assiste One Day. Ah, tá. É uma boa, tem. Legal, Gabi, vou assistir. É Netflix também? É Netflix? Ótimo, vou assistir, vou procurar.